Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e nesta aula de hoje vocês irão aprender sobre a formação das nações europeias. Você vai aprender como que começaram a surgir as primeiras nações da Europa, nações como Inglaterra, França, Espanha, Portugal, né? Esses eventos, essa formação dessas nações europeias, elas são características ali da última fase, do finalzinho ali da Idade Média. Né? Então, estamos estudando aqui os últimos acontecimentos da Idade Média, já indo lá para a Idade Moderna. Ok? Então, pegue esse papel, pegue o lápis, faça as suas anotações para que você venha aproveitar melhor essas informações que eu irei passar para vocês. Então, vocês já estudaram sobre o período feudal, né? Você já aprendeu que o feudo era uma extensa área de terra, cada qual com o seu líder, que é o senhor feudal, e era protegida por muros, né? Então, o feudo, você aprendeu lá, né, que tinha o castelo, né, tinha o manso senhorial, que era aquela parte da terra destinada para o sustento do castelo, o sustento do senhor feudal. Havia também o manso servil, que era a parte da terra reservada para o sustento dos servos, né? E havia outras coisas também ali no feudo, né? Os pastos, a igreja, as casas do servo, as plantações. Então você viu que a Europa inteira se dividiu em feudos e cada feudo, né, tinha o seu senhor feudal, né, tinha lá, vivia do seu jeito, né, cada qual com as suas regras, né. Você também acabou vendo que aconteceu o enfraquecimento do sistema feudal, né. Com o tempo, esse sistema ele foi enfraquecendo, ok? Os nobres foram ficando cada vez mais pobres, foram entrando numa dificuldade lá grande, né? Alguns nobres iam participar lá das cruzadas e acabavam morrendo, outros acabavam perdendo as suas terras, né? Então, enquanto os nobres eles estavam entrando numa grande dificuldade, por outro lado, os burgueses, aquelas pessoas que viviam lá nos burgos, nas cidades, eles estavam ficando cada vez mais prósperos, cada vez mais ricos. Há uma pintura aqui representando os burgueses contando o seu dinheiro, né? Então eles eram comerciantes, estavam ficando cada vez mais prósperos. E quando os nobres, que estavam passando por dificuldade, viram que os burgueses estavam prosperando, o que eles pensaram? Vamos trazer esse pessoal para cá, né? Vamos fazer um acordo com esse pessoal aí para nos ajudar. E que acordo foi esse? Os nobres, eles chamavam os burgueses para viver nas suas terras, né? E lá eles cobravam impostos desses burgueses, né? Os nobres recebiam dinheiro dos burgueses e em troca disso, os nobres eles utilizavam a sua influência política para favorecer os burgueses no sentido de facilitar a vida para que eles pudessem ganhar mais e mais dinheiro. Então esse foi o acordo que aconteceu entre nobres e burgueses, tá? E desses acordos, esses acordos que foram feitos ali, né, facilitou a unificação desses feudos. Os feudos, aquelas áreas de terra que viviam lá separadas, cada qual com seu senhor feudal, eles começaram a se juntar uns aos outros. Né? Muitos nobres que estavam em dificuldade, eles começaram a procurar aquele nobre que estava com menos dificuldade, né, e acabavam se sujeitando a ele. Né, e esse nobre que estava em menos dificuldade acabou virando o rei. Né, e esse rei, ajudado lá pelos burgueses, pelo dinheiro dos burgueses, né, ele foi tendo condições de cada vez mais unificar mais feudos.
tá? E da unificação desses feudos, né, dessas extensões de terra, é que surgiram as primeiras nações da Europa, nações como Inglaterra, França, Espanha, Portugal, né? E agora a gente vai ver como que aconteceu lá essa unificação e o surgimento dessas nações com um pouco mais de detalhes, tá? A Inglaterra, por exemplo, ela surgiu quando um nobre chamado Guilherme o Conquistador, que conquistou muitas terras, muitos feudos, né? Então ele se tornou o primeiro rei da Inglaterra. Foi essa pessoa aqui, ó, o Guilherme o Conquistador. Então ele se tornou o primeiro rei da Inglaterra. O Guilherme também, o que ele fez? Ele fez com que os nobres prestassem o juramento de fidelidade somente a ele, somente ao rei. Mas você vai lembrar daquele juramento de fidelidade que os nobres faziam entre si, né? Que tinha lá o vassalo, tinha o suzerano, e tinha que jurar a fidelidade, né? Era uma coisa que acontecia entre os nobres. Então o Guilherme ele acabou com isso, né? E fez com que todos os nobres prestassem o juramento de fidelidade somente a ele, somente a Guilherme o Conquistador, né? E ele também proibiu a guerra entre esses nobres, numa tentativa de centralizar a política ali, de fazer com que a política fosse mais centralizada em torno dele, em torno do rei. Ok? Quando Guilherme o Conquistador morreu, assumiu no lugar dele o Henrique II, filho dele. O rei Henrique II, essa pessoa aqui, ele criou os tribunais reais, ok? Porque antes cada um era julgado lá no seu próprio lugar, né? Então agora acabou isso. Agora ele criou os tribunais reais e todos deveriam ser julgados pelo rei. Era uma forma de aumentar a influência real, aumentar o poder, ok? Com a morte de Henrique II, veio lá o rei Ricardo Coração de Leão, eu já falei sobre ele sobre as cruzadas, né? O Ricardo Coração de Leão, ele foi um rei que participou das cruzadas, ele vivia na guerra, então ele não ficou muito lá governando a Inglaterra, não. Ele ficou mais participando das guerras lá, inclusive ele morreu numa batalha, com uma flechada, não me lembro agora se no pescoço ou na axila, uma coisa assim, tá? Mas ele morreu lá em batalha, tá? E quando ele morreu, quem assumiu foi o irmão dele, o irmão do Ricardo Coração de Leão, que foi o João o Sem Terra. O interessante é que eles colocavam apelidos nos reis de acordo com alguma característica desse rei ou alguma coisa de marcante que ele tenha feito. No caso do João, do rei João, ele tinha terras ali na França, e acabou perdendo essas terras, por isso ele ficou conhecido como João o Sem Terra, ok? O João Sem Terra é esse aqui, ó. Esse daqui é ele. O João Sem Terra, ele acabou se mostrando um rei fraco. Ele acabou se mostrando um rei que não tinha muita autoridade, não tinha muita habilidade ali para reinar. E se aproveitando disso, os nobres fizeram pressão sobre ele e fizeram ele assinar a Magna Carta. A Magna Carta foi um documento, uma espécie de primeira constituição ali da Europa, onde o rei João ele dividia o seu poder, ele foi obrigado a dividir o seu poder com o parlamento. Então, o parlamento ali, o rei não podia mais fazer nada, tomar nenhuma decisão sem consultar o parlamento primeiro. O parlamento ia votar sim ou não para aquela decisão. Então a Magna Carta do rei João foi assinada em 1215, na qual o parlamento lá ele assumiu parte do poder do rei, ok? Aí quando o João Sem Terra morreu, assumiu no lugar dele o Henrique III. O Henrique III ele até tentou restaurar o poder do rei. Aí ele tentou acabar com o parlamento, mas ele não conseguiu, e por causa disso a monarquia na Inglaterra ela foi diferente
das outras nações da Europa, né? Enquanto as outras nações da Europa tinham um rei que dominava tudo, eram os famosos reis absolutistas, né? Na Inglaterra era diferente, o rei ele não tinha o poder total, ele não era um rei absolutista, ele tinha que dividir o poder dele com o parlamento, ok? Como é até hoje, né? Até hoje a Inglaterra é assim. Agora, a França, o primeiro nobre a conquistar uma grande quantidade de feudos e unificá-los foi o Felipe Augusto. O Felipe Augusto ele foi o primeiro rei, ele se tornou o primeiro rei, ok? E essa pessoa aqui na foto, né? E quando o Felipe Augusto morreu, assumiu o Luís IX. Luís IX, né, que ficou até famoso, né, na época, virou até santo católico, São Luís. Sempre que você ouvir falar em São Luís, quem é São Luís? É o Luís IX aqui, né, que foi rei da Inglaterra, né, filho de Filipe Augusto. O Luís IX, ele criou a moeda real. A moeda real, que foi um esforço ali para facilitar a vida dos burgueses. Lembra daquele acordo lá entre nobres e burgueses? Então ele fez isso para investir nesse acordo aí, né? Porque criando a moeda real, isso facilitava o comércio para os burgueses, facilitava a vida dos burgueses, ok? Depois que Luís IX morreu, veio Felipe IV o Belo, né? Felipe IV o Belo, né? Porque ele era uma pessoa assim que chamava atenção pela sua beleza. Não sei se você vai concordar com a história, mas enfim, Felipe o Belo era esse aqui. Né? Felipe o Belo, ele submeteu o clero aos impostos. Né? O clero, você vai lembrar que eram quem? Eram os membros da Igreja Católica. Então ele submeteu a Igreja Católica ao pagamento de impostos. Né? Até então, a Igreja não pagava impostos. Então, a partir desse momento aí, ele agora tinha que pagar imposto. O Papa não gostou, tentou fazer lá um protesto, tentou lá fazer uma revolta lá, não conseguiu. Né? Felipe Belo foi lá, destituiu o Papa, tirou o Papa do cargo, tá? E nomeou um Papa francês, ok? Então, para você ver como que a influência desses reis estavam aumentando cada vez mais, ok? Quando Felipe morreu, o sucessor foi Carlos IV, tá? Agora, o Carlos IV morreu, tá? Não deixou herdeiros. Na verdade, quando ele morreu, a mulher dele estava grávida. Mas quando nasceu a criança, nasceu uma menina. E pelas leis francesas, as meninas não podiam subir ao trono. Não podia assumir, virar rainhas. Né? Então, por causa disso, o rei da Inglaterra, naquela época, o Eduardo III, ele quis assumir o trono da França, deu todo aquele problema que gerou a Guerra dos 100 Anos. Né? Vocês já estudaram sobre a Guerra dos 100 Anos. Se você não lembrar, você pode voltar lá na aula anterior, que você vai aprender. Tá? A Espanha, a região onde hoje a Espanha, era formada naquela época por vários reinos separados. Né? Havia o reino de Leão, havia o reino de Castela, havia o reino de Navarra, de Aragão, de Granada e de Portocales. Tá? Eram cada região ali com seu próprio rei, né, que eram conhecidos como os reis católicos, okay? Até que houve o casamento do rei Fernando, que era rei de Aragão, com a Isabel, que era rainha de Castela. Né? Então, quando eles casaram, então houve a união desses reinos. Aragão se uniu, o reino de Aragão se uniu com o reino de Castela. E unificados, eles tiveram força o suficiente para ir anexando os outros reinos. Né? Inclusive havia ali uma região que estava tomada pelos muçulmanos, eles conseguiram expulsar os muçulmanos de lá, né? Então eles foram anexando essas regiões, né? E aí formou a Espanha que nós conhecemos hoje. Tá?
Agora, Portugal era um condado que pertencia à Espanha, né? Chamava-se Condado Portucalense. Né? Esse território do Condado Portucalense, ele foi dado de presente a um conde, a um nobre chamado Conde Henrique. Ele foi dado pelo próprio rei Fernando. O Conde Henrique ele foi de grande serviço para o rei Fernando na guerra contra os muçulmanos. Então, como recompensa, como presente, o rei Fernando ele deu essas terras para o Conde Henrique. Quando o Conde Henrique morreu, quem assumiu, quem herdou essas terras foi o Henrique de Borgonha. O Henrique de Borgonha herdou essas terras dali, e depois ele conseguiu independência da Espanha, né, conseguiu separar aquela região da Espanha e formou um Portugal de hoje. Tá? Inclusive é muito, muito interessante a história de Portugal, eu gosto bastante. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado também e a gente se vê na próxima.